Oi pessoal, tudo bem? Então eu vou fazer com vocês hoje aquela atividade que eu mandei sobre um vídeo de produção de perfume, que ela ilustra um pouco essa separação de misturas que a gente começou a ver, né? E ela veio logo depois da videoaula de separação de mistura heterogêneas, então já deu para ter uma noção de que tipo de misturas a gente está falando. Eu também assisti o vídeo, eu também peguei o perfume, então eu vou respondendo junto com vocês para ver o que todo mundo encontrou ou prestou atenção no vídeo para responder as questões. Então vamos lá? A primeira coisa que falava lá na atividade, que era para vocês assistirem aquele vídeo. Aquele vídeo ele foi filmado dentro da fábrica da Natura. Por isso que eles não falam muita coisa sobre os ingredientes, porque é uma atividade que tem um certo sigilo, né, para não ter cópia. E aí logo depois vinham umas questões. A primeira era como o perfume é produzido e qual é a matéria-prima para produzir um perfume. Então vocês tinham que ter assistido o vídeo para poder responder aqui, porque era referente àquele vídeo, àquela produção. Outros perfumes podem ter a mesma base, mas eles podem ter um ciclo produtivo um pouco diferente. Então a primeira coisa que falava lá no vídeo é que ele utilizava para aquele tipo de perfume folha de pitangueira. A pitangueira é aquela árvore que dá a pitanga, que é essa frutinha laranja, bem avermelhada, né? Tem bastante aqui na nossa região. A folha dela é bem aromática, por isso que ela é utilizada para bastante produção de perfume cosmético. Além disso, quando retiram, né, essa folha, essa empresa retira da folha o óleo essencial, é esse óleo essencial que vai dar a origem ao perfume. Se não me engano, é o flor de pitangueira que tem na Natura, alguma coisa assim. Aí dá para vocês darem uma olhada e sentir o cheiro. Quem tem em casa aí, se a mãe, tio, irmã usa, já sabe qual é o perfume. Então, da folha ele retirou o óleo essencial. Aí aquelas folhas, elas são levadas para o laboratório e elas passam por um processo de destilação a vapor, que ele falou. Então, na última aula a gente já viu o processo de destilação, né? Que é um processo em que você começa a aquecer aquelas folhas e aí ele vai começar a volatilizar, ele vai começar a evaporar a parte líquida daquelas folhas. E o que eles querem na realidade daquela parte líquida é só o óleozinho presente nessa folha. E aí a partir desse óleo, né, ele é extraído e depois ele é guardado em refrigeração para não estragar, para manter o mesmo cheirinho, a mesma fragrância. Até lá a repórter falou que o cheiro era muito forte. Quer dizer que aquela essência é utilizada algumas gotinhas, né, uma quantidade bem menor para poder fazer o perfume. E aí é realizada uma mistura de vários outros ingredientes que eles não falaram qual é essa composição para obter o perfume final. Depois que você faz o perfume final, aquele líquido ele passa por todos aqueles tubos que apareceu lá na fábrica e aí ele é despejado dentro dos frascos do próprio perfume e segue para fazer a embalagem, para colocar dentro da caixinha e para encaixotar para transporte. Tranquilo, né? A segunda questão, ela pedia para você indicar os processos de separação de mistura heterogênea que você reconheceu no vídeo. Mas nada impede agora, depois de assistir a nossa segunda videoaula de separação de misturas homogêneas, que você também reconheça outro processo de separação. Se não reconheceu nenhum processo de separação, era para vocês escreverem para a gente estudar na próxima aula. Então agora eu vou ter uma ideia mais ou menos do que vocês reconheceram ou não. Analisando o vídeo, a primeira coisa que eles fizeram para mim foi o processo de catação. Porque eles tiveram que catar, eles não esperaram a folha cair no chão, eles escolheram folhas específicas para fazer esse processo. Então, a primeira parte da separação de misturas é a catação das folhas, para daí ir para o laboratório e fazer o processo de destilação a vapor. Então, aquele processo de destilação simples que a gente viu na última aula, na última videoaula, ele é aquele processo de aquecimento da substância para ela liberar o vapor, os líquidos, e aí do outro lado do recipiente você separa o líquido do sólido, e eles queriam nesse líquido o óleo essencial. Então os dois processos mais fáceis de reconhecer ali, porque também não falou muita coisa, né, de processo no vídeo, é a catação das folhas, que é a separação de mistura heterogênea, e a destilação, que é um processo de separação de misturas homogêneo. Tranquilo?
E a terceira e a última questão, pedir para você pegar um perfume seu ou de algum familiar e escrever todas as substâncias que fazem parte da composição desse perfume. Se a gente for analisar, eu também peguei um perfume que estava aqui em casa e não tem, né, composição dos ingredientes, só vem na caixinha. E a caixinha, quando chega, eu já jogo fora. Então eu peguei um desodorante, né, é esse aqui, e aí eu olhei os ingredientes que tem nele. Então, olha só a composição, eu não coloquei todos porque era muita coisa. Então, tem butano, isobutano, propano, ciclometicona, cloridrato de alumínio, palmitato de isopropil, benzoato de alquilo, octildodecanol, propilenoglicol, ectorite de esteardimônio, carbonato de propileno, dimeticonol, linalol, delimoneno, geraniol e fragrância. Mais umas coisinhas que eu deixei de fora aí. Então eu escolhi ali alguns para a gente analisar e para saber qual que seria a função dele dentro do desodorante. Quem pegou na internet os ingredientes de algum perfume específico não tem problema, tá? É só para a gente analisar quais substâncias fazem parte de uma mistura que vira um perfume ou um desodorante. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é o butano, isobutano e propano. Esses gases, né, eles são incolores, inodoros e inflamáveis, e eles estão presentes também no nosso gás de cozinha. Então tem que ter cuidado, principalmente com o desodorante. Se você jogar um vidro de desodorante vazio na churrasqueira, ele pode explodir, porque ele ainda pode conter um resto de gás dentro. E aí, com a pressão que o calor vai exercer, né, você está esquentando aquela lata, as partículas de gás começam a se movimentar lá dentro, começa a exercer uma pressão dentro do recipiente e aí ele explode. Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Esses são os mais normaizinhos assim, que a gente vai encontrar, que também fazem parte do nosso dia a dia em outras coisas. O outro é a ciclometicona. A ciclometicona é um tipo de silicone. É ele que é utilizado dentro dos desodorantes para dar aquele aspecto de pele macia, para não ficar ressecado. Né? Não sei se todos vão trazer isso, porque alguns desodorantes têm outras características, mas de forma geral ela é utilizada com essa função dentro do desodorante. E aí peguei o cloridrato de alumínio, porque essa substância ela é uma substância que muita gente fala. Antigamente se usava cloreto de alumínio dentro dos desodorantes para controlar a saída de suor, ele impedia a saída de suor. Porém, alguns estudos foram feitos e aquela substância era cancerígena. E aí começou a ser substituído. Então, o cloridrato de alumínio ele veio para substituir o cloreto e ele tem a mesma função de controlar a saída de suor, é como se ele fosse bloquear a saída do suor. Tem estudos que revelam que ele não traz problema nenhum, mas também dá para você ir substituindo, tipo, usar ali um pouco de desodorante spray e substituir por outro em barra, para tentar diminuir o uso, porque o alumínio, de forma geral, não é algo legal para a gente ter no nosso dia a dia, tá? Nem para consumo de cosmético, nem mesmo para consumo alimentar, porque a gente também tem alguns estudos sobre o uso de panelas de alumínio e algum dia a gente pode conversar sobre isso. E o outro que eu escolhi foi esse nome bem estranhão aqui, foi o ectorite de esteardimônio. O que é esse cara? Ele é um tipo de espessante, ele que vai aumentar a viscosidade. Então, se eu tenho alguma coisa líquida e quero tornar ela um pouquinho mais grossa, porque nem no spray ali, né, para você direcionar melhor, é utilizado esse tipo de espessante. Então, esses foram o que eu escolhi. Vocês devem ter outros diferentes ali na composição de vocês. Mas você viu quanto nome diferente tem que a gente não conhece? Esses nomes, eles fazem mais parte da química orgânica, da bioquímica, que vocês vão ver lá no terceiro ano do ensino médio. Então, tem um tempo ainda para a gente ir se familiarizando com esses ingredientes. Beleza, pessoal? Foi tranquila essa tarefa, né? Então, até a próxima aula.